Agradeço o convite, a presença de todos. Eu organizei a aula de tal forma que eu vou discorrer sobre as principais questões ou dificuldades que nós na Central de Transplante identificamos. Então, uma forma de explicar alguns pontos que muitas vezes a gente precisa ligar para os colegas para deixar mais claro algumas situações. E aí, ao final, eu acho que o mais importante é uma troca de conhecimentos, né, esclarecimentos, que eu acho que é o ideal e o foco principal aqui na aula de hoje, tá? Então, nós vamos começar falando sobre a resolução do CFM, né, de 2017, que define a morte encefálica, então, como uma perda completa e irreversível das funções encefálicas, e ela vai ser definida a partir da ausência de atividade cortical e de tronco cerebral, né? E, portanto, a partir do momento que a gente define que esse indivíduo está em morte encefálica, a gente está definindo, então, a morte desse indivíduo, dessa pessoa. Tanto é que, ao final do processo de avaliação de morte encefálica, o médico vai preencher a declaração de óbito. De acordo com o decreto presidencial, então, de 2017, o CFM publicou a resolução 2173, de 17 de outubro de 2017, atualizando, então, os critérios definidos para a abertura do protocolo, o detalhamento de todo o procedimento necessário para a realização das avaliações. Então, toda a operacionalização de como realizar os dois testes de viabilidade de tronco cerebral, o teste da apneia e o exame complementar, então, necessário para fechar o diagnóstico da morte encefálica. Como a gente já disse, então, tanto no decreto presidencial quanto na resolução do CFM, morte encefálica é quando a gente tem uma constatação irremediável e irreversível de uma lesão do sistema nervoso central que está intimamente relacionado com a morte clínica, legal e social daquele indivíduo, tá? Nesse decreto, então, o diagnóstico de morte encefálica, ele é obrigatório. Todo indivíduo que tem uma suspeita de morte encefálica, obrigatoriamente a gente precisa definir, então, se ele realmente está em morte encefálica. É compulsória a notificação da morte encefálica à Central Estadual de Transplante. Então, para que isso aconteça, a gente precisa abrir o protocolo para todos os pacientes com suspeita de morte encefálica, independente do desfecho final, se vai ter ou não doação de órgãos ou se vai ser feita a desconexão desse indivíduo. O que agora, em tempos de pandemia, a gente vai discutir um pouquinho, inclusive, essa questão, tá? Bom, por que é que a gente precisa notificar e definir, aliás, primeiro definir a morte encefálica e notificar a Central de Transplante? Primeiro, porque a gente precisa conhecer a real situação desse indivíduo, né? Se ele ainda está vivo ou se, a partir do momento que a gente fechar o diagnóstico de morte encefálica, a gente vai declará-lo como morto. Além disso, a gente precisa passar informações adequadas, seguras e coerentes para essa família a respeito desse seu ente, né, querido, desse paciente que está lá. E é por isso que, inclusive, antes de nós começarmos a avaliação de morte encefálica, é mandatório que a família seja abordada, seja explicada a situação desse indivíduo e avisada de que o protocolo de morte encefálica, então, vai ser aberto, vai começar a avaliação de morte encefálica. Aí, um outro objetivo é evitar terapia inútil. A partir do momento que esse indivíduo está em morte encefálica, não faz sentido mantermos ou ainda fazermos troca de antibiótico terapia, instituirmos drogas vasoativas ou aumentar a dose de droga vasoativa, por exemplo. Então, evitar
inutilidade terapêutica. Com isso, óbvio, a gente vai reduzir os custos, né, do tratamento desse indivíduo, no caso de de estar em morte encefálica, e também como a gente vai otimizar leitos de pandemia. Isso é uma realidade nossa hoje, onde o sistema de saúde, tanto público quanto privado, está todo comprometido, né? Leito de UTI, vaga de UTI, ela é extremamente importante para aqueles indivíduos que estão viáveis e que têm condições de tratamento. Para o paciente, para aquele indivíduo que está em morte encefálica, não faz sentido a gente manter esse leito ocupado por um indivíduo que já recebeu a declaração de óbito, né? E também como oferecer à família a opção de ajudar outras pessoas através da doação de órgãos e tecidos, tá? Então, esses são os objetivos. Apesar do que, cabe aqui a gente ressaltar que, mesmo que o decreto autorize a desconexão, né, o decreto presidencial, assim como a resolução do CFM autorize a desconexão, em caso onde a família não aceite essa opção, né? Então, assim, olha, ele não tem condições por algum motivo de ser doador, ou a família não deseja, ou ainda naqueles casos onde, como atualmente, né, em função da pandemia do Covid, a gente não tem como garantir que esse possível doador esteja livre de contaminação pelo Covid em tempo hábil para realizar o transplante de órgãos e tecidos, muitas vezes a família não aceita, ou culturalmente, por exemplo, os indígenas, né, algumas culturas que não aceitam a doação de órgãos e não aceitam a desconexão. Então, nesses casos, a gente orienta que não é obrigatório a desconexão, tá? A gente tem algumas nuances que é importante discutir, ou levantar, na verdade, aqui para vocês, e depois, se for o caso, a gente pode discutir, que pacientes que estão em convênio, por exemplo, em unidades hospitalares conveniadas, né, manter um indivíduo onde já existe uma declaração de óbito em terapia, né, ainda que conectado ao respirador e recebendo basicamente a hidratação e eletrólitos, é complicado gerenciar isso, as questões burocráticas em relação a isso. Entretanto, no SUS, a gente tem uma flexibilidade maior, onde esperar que o desfecho final, então, que o coração pare de bater e tudo mais, para fazer a desconexão, é menos traumático. Então, assim, a Central Estadual de Transplante, ela não obriga, e a gente tende a acolher, em alguns momentos, essa questão, muitas vezes, familiar. Então, assim, a desconexão, ela não é obrigatória, mas ela é permitida por lei, pelo decreto e pela resolução do CFE, tá? Bom, ainda em relação ao decreto, né, presidencial, então, a doação, quando ela não é viável, o suporte terapêutico será descontinuado, ou seja, aquilo que a gente já comentou, ele autoriza a descontinuidade, porque antes desse decreto de 2017, então, o CFM tinha uma resolução que permitia, mas o decreto presidencial, ele não era claro, e agora não, agora a gente tem. Então, judicialmente, existiram algumas ações judiciais que questionavam essa situação. Mas, a partir desse decreto, então, a gente não tem mais essa dubiedade. Através desse decreto, também, os companheiros podem autorizar a doação. Então, desde que, nesse caso, o juiz seja informado e esse companheiro demonstre por meio de fotos ou documentos, né, cartas e tudo mais, essa relação estável durante algum período. E isso tudo é via judicial, tá? E esses companheiros, então, tanto as relações homoafetivas quanto não, essas pessoas podem autorizar. Antes desse decreto, apenas os familiares em primeiro grau podiam autorizar.
Os pacientes, então, em processo de avaliação de morte encefálica, eles têm prioridade de vaga em UTI. Por quê? Se a gente for observar, né, todo o processo. Então, olha, eu tenho um paciente, por exemplo, que está na emergência, na sala vermelha do hospital, a gente está observando que ele é um paciente que está evoluindo para morte encefálica e a gente precisa desligar as drogas depressoras do sistema nervoso central para iniciar o processo. Eu preciso que esse paciente vá à UTI, esteja no ambiente de UTI para ter um controle melhor a respeito disso tudo. Se a gente for observar, ele estando naquela UTI, né, sendo acompanhado naquela mesma unidade, já está nessa unidade há 6 horas, então, lá na sala vermelha, ele entra na UTI em 2 horas no máximo, até em 1 hora, na verdade, se tudo tiver a correr adequadamente, se aquele hospital tiver algum exame complementar compatível, em 1 hora é o tempo da gente abrir o protocolo, fechar o protocolo, fazer as avaliações clínicas, fazer o exame complementar, fechar o protocolo e a família ser comunicada, então, do desfecho final e definir se vai para o transplante de órgãos e tecidos ou se vai para desconexão. Indo para desconexão, então, em 1h30, 2 horas, essa vaga de UTI já está liberada. Se for para o transplante, todos esses órgãos tiveram condições de ser mantidos em condições adequadas, em 24 horas, 36 horas, esse paciente, esse corpo, então, vai ser feita a extração de órgãos, né, a captação de órgãos, e esse corpo vai para a necrópsia, né, para o sistema de verificação de óbitos, ou IML, onde também esse indivíduo, essa família, vai ter prioridade na realização da necrópsia e disponibilização do corpo para o sepultamento e tudo mais. Então, se a gente for observar, seguindo todos os critérios, é uma vaga de UTI que vai em torno de 2 horas a 36 horas, vai estar disponível para um outro paciente viável, porque a grande dúvida é, mas por que eu vou dar vaga de UTI para um paciente que possivelmente está morto, né? Se a gente pensar. Mas, na verdade, a questão é essa. Eu tenho prioridade para manter esses órgãos e esse indivíduo em condições adequadas para avaliar, definir o diagnóstico e aí todos os desfechos possíveis para esse caso. E aqui nós temos, então, o termo de declaração de morte encefálica, onde eu coloco o primeiro questionamento, né? O paciente não identificado, eu posso abrir o protocolo de morte encefálica? Sim, nós vamos abrir o protocolo, vamos fechar, ele tem direito ao diagnóstico de morte encefálica. O que nós não vamos fazer é a doação de órgãos, porque ela tem que ser consentida. Então, a família precisa consentir, dar autorização para que esses órgãos sejam transplantados. Mas o diagnóstico, sim, ele vai ser realizado. Feito o diagnóstico, é um paciente que está em morte encefálica, a gente vai fazer a declaração de óbito e proceder à desconexão. A desconexão não tem um padrão, eu começo a desligar isso, aquilo, ou eu paro a antibiótico terapia. Não, a desconexão é a desconexão. Para toda a assistência que está sendo feita, todas as drogas, desconecta o ventilador e o paciente, então, e foi feita a declaração de óbito, e então nós temos um corpo para ser encaminhado para todo o processo de se for uma morte violenta, verificação de óbito e assim por diante, tá? Além disso, uma questão que é comum a gente ter, assim, equívocos na interpretação. A causa do coma. Nós médicos temos o hábito de lidar com a declaração de óbito, onde a causa do óbito é um AVC, um tumor, um traumatismo crânioencefálico, e daí para frente todas as outras coisas que ocorreram, ou todas as outras complicações que ocorreram por causa desse evento. Aqui não, aqui é o contrário, porque nós estamos falando tudo
que tem nesse formulário, ele está estritamente relacionada à morte encefálica. Então, aqui, o ideal seria causa do coma Glasgow 3, tá? Então, o que é que levou esse indivíduo à morte encefálica? Se a gente for lembrar lá, a morte encefálica, ela é uma condição e, assim, que ela a gente consegue identificar, existe uma causa conhecida e é irreversível. Então, qual é essa causa conhecida e irreversível que levou à morte encefálica? Então, assim, todo paciente com AVC hemorrágico, por exemplo, uma hemorragia subaracnoideia, ele vai evoluir para a morte encefálica? Não. Qual foi a causa da morte encefálica, né, do coma Glasgow 3, que esse indivíduo com hemorragia subaracnoideia evoluiu para a morte encefálica? Qual é essa causa? Então, normalmente, o diagnóstico principal não é o AVC hemorrágico, ruptura de aneurisma, tumor cerebral. Isso é o diagnóstico secundário. O diagnóstico principal tem que ser hipertensão intracraniana, edema cerebral difuso, hérnia uncal, transtentorial. Isso sim é o que levou ao coma Glasgow 3, tá? Então, a ideia aqui é essa, é lembrar sempre dessa primeira pergunta que está aqui nos pré-requisitos. Então, eu tenho uma causa conhecida, eu conheço o que levou esse indivíduo ao coma Glasgow 3? Segunda pergunta, ela é irreversível? Isso tudo é o que tem que constar aqui nesses dois primeiros pontos aqui de resposta, tá? Então, a causa principal é isso. A gente ainda vai discorrer um pouco sobre isso. Então, qual é a etiologia do processo que levou à morte encefálica? Então, a gente tem aqui a Neurology de 2008, traz essa casuística aqui, então, onde 39% eram hemorragias intracranianas, TCE 32%, encefalopatia pós-parada cardiorrespiratória 11%, AVC isquêmico 8% e em 10% outras causas. No Brasil, a BTO, em 2012, publicou essa casuística, onde 47% dos casos eram AVC. Aí, tanto AVC isquêmico quanto hemorrágico, 39%, então, traumatismo crânioencefálico. A gente pode ver que aqui no Brasil, então, a gente tem uma casuística um pouco maior do que os dados internacionais, enquanto que tumor do sistema nervoso central, 4% e 10% outras causas. Mas aqui entra aquela questão que está relacionada à causa do coma, né? Então, assim, eu tenho uma lesão intracraniana, uma parada cardiorrespiratória que vai levar a edema cerebral. Esse edema vai fazer com que a pressão intracraniana aumenta, e aí, aumentando a pressão intracraniana, no final do processo eu tenho a pressão de perfusão cerebral zerada. Mas por que isso acontece? Porque a PIC está intimamente relacionada com pressão arterial média e pressão de perfusão cerebral. Se considerando esta equação sendo a equação que define a pressão de perfusão cerebral, toda vez que a pressão intracraniana fica maior do que a pressão arterial média, eu zero a pressão de perfusão cerebral, ou seja, não vai sangue para o cérebro, com isso eu tenho ausência de circulação cerebral, que leva à morte encefálica. Esse é o processo, né, a fisiopatologia. A gente pode também discutir um pouquinho a questão da fisiologia de todo esse processo de lesão irreversível do neurônio, ou apoptose neuronal, que a gente também chama, que vai levar a essas alterações de permeabilidade celular, ou seja, nós vamos ter distúrbio eletrolítico intracelular. Com essa alteração celular, então, nós vai ocorrer a lesão progressiva do cérebro de tronco encefálico, com comprometimento de funções vitais. Por quê? Porque o tronco cerebral, e mais especificamente no nervo vago, né, é onde
é o nervo responsável por todas as funções vitais. Temperatura corporal, frequência cardíaca, pressão arterial, né? E aí, no bulbo cerebral, então, que é a porção mais inferior do tronco, quando a gente tem a perda dessa função, a lesão desse núcleo do nervo vago, a gente começa a ter descontrole, por exemplo, da temperatura corporal. Inicialmente, esses indivíduos tendem a apresentar hipertermia mantida, mas evolutivamente eles vão apresentando hipotermia importante, e a hipotermia mantida e um pouco mais difícil de lidar com ela na UTI, o aquecimento desse paciente vai ficando mais difícil conforme vai se instalando realmente o processo de morte celular, com consequência morte encefálica. A gente já viu que o nervo vago, então, controla a frequência cardíaca também e pressão arterial, então a labilidade hemodinâmica começa a se instalar. Além disso, uma coisa que está muito comum a gente discutir, conversar nesses tempos de Covid, a tempestade autonômica. Aqui também vai ocorrer por liberação maciça, né, de neurotransmissores e de alguns hormônios que vão levar à hipertensão e taquicardia. E aí a gente entra naquela discussão. Quem é intensivista sabe que, ou plantonista, né, que seja, sabe que toda vez que eu tenho uma hipertensão arterial num paciente com lesão encefálica, a primeira coisa que chama a atenção da gente é: esse paciente está fazendo hipertensão intracraniana? Então, aqui eu tenho um ciclo vicioso, né? Tanto a lesão encefálica piora a hipertensão intracraniana, quanto essa hipertensão intracraniana vai descompensar hemodinamicamente o meu paciente e esse paciente vai apresentar hipertensão arterial sistêmica. Na sequência, então, depois com a destruição, então, principalmente ali do tronco encefálico, do bulbo encefálico e do núcleo de nervo vago, a gente vai passando do período de hipertensão para hipotensão arterial, com necessidade do uso de drogas vasoativas e às vezes em doses altas. A depressão, né, de hormônio antidiurético também ocorre, e aí isso induz a um distúrbio do sódio e ao diabetes insípido. E aqui eu quero que vocês gravem bem essa situação, porque nós vamos discutir lá na frente a respeito da hipernatremia. Então, lembrar aqui que vai existir hipernatremia por causa de toda essa fisiologia ou fisiopatologia decorrência da morte encefálica e especialmente de lesão de tronco encefálico. Então, hipernatremia, depressão do espaço extracelular, né, porque aí isso também vai, o desequilíbrio hidroeletrolítico, e além disso a gente tem os hormônios tireoidianos e o cortisol que podem estar em níveis inadequados nesse processo, então, de morte encefálica. E aí, a gente volta aqui para a causa do coma, porque essa parte meio chatinha da fisiopatologia, então, ela é importante para a gente fixar essa questão de como eu vou descrever a causa do coma. Então, se eu tenho um indivíduo, hipoteticamente, que está lá, internou na UTI por causa de uma hemorragia subaracnoideia maciça, por ruptura de aneurisma, e que evolutivamente a gente conseguiu observar que ele fez um edema cerebral difuso, através do exame de tomografia, ou ainda até que ele fez uma hérnia umbilical. Então, o que eu vou descrever aqui? A causa do coma: hérnia umbilical, secundária a hemorragia subaracnoideia ou / aneurisma cerebral. E qual o exame que confirma essa causa do coma? Qual é o exame onde a gente identifica essa causa do coma Glasgow 3? Então, foi uma tomografia, foi uma ressonância nuclear magnética? Eu vou anotar aqui. E aí também a gente faz um outro, digamos assim, um red flag, né? Um outro ponto que a gente quer chamar atenção. Essa descrição do edema cerebral, da hipertensão intracraniana ou ainda da hérnia umbilical, ela tem que estar descrita no laudo da tomografia. Ou, muitas vezes, a gente tem hospitais onde o radiologista não é um neuroradiologista, mas o neurocirurgião, o neurologista que presta assistência, olhou, avaliou e falou: olha, aqui tem
Sim, ó, dá para identificar aqui a hipertensão intracraniana por causa desses critérios. Então, nós precisamos, já que no laudo do exame não está descrito, a gente precisa descrever isso no prontuário do paciente. Então, o ideal é que quem identificou, né, descreva, então, no laudo, no prontuário do paciente, que, olha, observando o exame de tomografia ou de ressonância realizada no dia tal, observamos essa situação compatível com esse diagnóstico. Isso precisa, tá? Por quê? Toda essa documentação que vem para a Central Estadual de Transplante, depois a gente encaminha para a Central Nacional e ela sofre avaliações, auditorias, e até para preservar a equipe que está assistindo o paciente, porque eventualmente pode ter algum processo judicial de que alguém, vamos imaginar o seguinte, olha, eu vou desconectar esse paciente, não é para transplante. Aí a esposa autorizou, mas aí daí a pouco o pai foi lá e falou, não, mas eu não autorizo, e aí, não, ela queria, sei lá, matar meu filho e tal, e entra na justiça. Se tudo tiver descrito, não houve nenhuma falha no diagnóstico e a gente consegue provar que todos os processos necessários para a determinação da morte encefálica foram seguidos, ninguém matou nenhum paciente, esse paciente foi desconectado e tudo mais. Ou ainda que seja para doação, aí o processo, existe inclusive processos, né, na justiça, mas quando nós temos todos esses dados descritos e definidos, ninguém vai ter problema. Por quê? O que a gente mais preza nesse processo todo de morte encefálica é a credibilidade. Então, assim, é definir que esse paciente estava em condições de ser avaliado, de que todas as técnicas necessárias para a realização do exame de morte encefálica, quer seja do teste da apneia, quer seja do teste clínico, foram respeitadas e esse paciente foi avaliado na forma adequada, no momento adequado, e que o exame complementar ajudou a definir e a fechar o diagnóstico para que todos os desfechos fossem definidos de maneira adequada. Então, definimos a causa do coma. A gente ainda não está falando da avaliação de morte encefálica. E aqui, hoje, a gente não vai entrar nesse mérito, porque normalmente isso é um curso que a gente faz de 8 horas. Então, aqui a gente nós vamos nos ater a esse processo inicial da morte encefálica, da avaliação. O que esse indivíduo precisa, como ele deve estar para que a gente comece a avaliação de morte encefálica. Então, a gente vem para os pré-requisitos. Então, todos esses pré-requisitos, eu preciso analisar e checar aqui, dar o tiquinho ali, um X no sim ou no não, só a partir do momento que todos esses pré-requisitos estiverem positivos, sim, a resposta é sim, eu posso começar a avaliar esse indivíduo. Então, vamos desculpa, aqui só para chamar a atenção que durante todo o processo de abertura e fechamento de morte encefálica, então, durante as 3 avaliações, as 2 avaliações clínicas, o teste da apneia e a avaliação e o exame complementar, esse paciente precisa estar com todas essas 2 itens aqui o tempo todo, dessa forma. Por quê? Quer seja para que todas as técnicas de avaliação da morte encefálica estejam em condições adequadas de serem realizadas, quanto para o caso dessa família autorizar o transplante, todos os órgãos estarem viáveis para ser transplantado. Então, temperatura corporal precisa estar acima de 35 graus, a PO2 precisa estar acima, 94 acima, a pressão arterial sistêmica tem que estar acima ou igual a 100 milímetros de mercúrio, ou a pressão arterial média acima de 65 milímetros de mercúrio, ou em indivíduos com menos de 16 anos, de acordo com a faixa etária, que todo termo de declaração tem lá a tabelinha com a pressão adequada para esses indivíduos. E não pode ter hipotermia em hipótese alguma.
Então, vamos aqui, eu acho, os pré-requisitos, então, da preparação. Primeira coisa, a gente já falou um pouquinho, mas a gente vai reforçar aqui. Lesão encefálica conhecida, irreversível e que causa morte encefálica. Essa lesão conhecida e irreversível pode levar à morte encefálica. Então, quando eu não conheço a lesão ou eu não consigo identificar a causa do coma Glasgow 3 através de um exame complementar, eu não posso iniciar a abertura de um protocolo de morte encefálica. Esse indivíduo precisa estar pelo menos 6 horas naquela unidade, né, para que eu comece a tratar. Claro que quando eu tenho um caso de encefalopatia hipóxico-isquêmica, como a causa inicial do quadro, eu tenho que esperar 24 horas para iniciar a avaliação. Assim como naqueles indivíduos que estão submetidos à hipotermia terapêutica, né? Eu preciso reaquecer esse indivíduo para iniciar o processo de avaliação de morte encefálica. Nesse caso da hipotermia terapêutica, eu tenho que aquecer o paciente e a partir do momento que ele está com temperatura acima de 35 graus, eu posso iniciar a avaliação. Agora, situações que não são comuns aqui em Mato Grosso e em grande parte do país são aquelas pessoas encontradas em ambientes, né, de temperatura ambiental abaixo de zero, só para a gente queimar a língua, né? Ontem fez menos 5 graus na Serra Gaúcha, Serra lá de Santa Catarina. Então, vamos imaginar que nessa situação alguém foi encontrado dentro de um lago congelado ou mesmo na rua, né? E está em coma. Eu preciso esperar 24 horas de aquecimento. Então, durante 24 horas, esse indivíduo precisa estar com temperatura acima de 35 para começar. Mas se for hipotermia terapêutica, ou vamos imaginar que eu cheguei lá para avaliar aquele indivíduo com suspeita de morte encefálica, a primeira coisa que a gente faz é olhar a saturação de oxigênio, frequência cardíaca, pressão arterial e temperatura. Então, como é que está a temperatura? Está 34 graus, 34,2. A gente vai aquecer, esperar ficar acima de 35, e aí eu vou começar a avaliar. Esse paciente, provavelmente, ele está com hipotermia por perda de controle de nervo vago, já por comprometimento de tronco cefálico. E uma questão extremamente importante é que aqueles indivíduos com traumatismo raquimedular cervical, só cervical, eles não receberão diagnóstico de morte cefálica. Eu não vou poder abrir o protocolo. Por quê? Porque uma das provas de tronco encefálico, que é o sinal, a presença do sinal da boneca, então nós temos que fazer a flexão antero-posterior da coluna cervical e látero-lateral. Só que em indivíduos com TRM cervical, a gente não vai poder fazer a flexão e extensão do pescoço, justamente por ser uma manobra que pode levar à lesão medular. Então, não é possível fechar nem abrir protocolo, na verdade, nessas situações. Então, esse é um dos casos que não é possível. Só vou chamar atenção aqui, lembrando um pouco dos exames, né, de avaliação, então, que o fato de um indivíduo ter uma malformação, ou usar prótese ocular, ou ter uma malformação em que um olho usa prótese, ou um conduto auditivo tem malformação e ele não tem uma orelha, né, ou o próprio conduto auditivo, isso não inviabiliza a avaliação e a determinação de morte encefálica, desde que a gente coloque tudo isso no prontuário, tá? Então, o prontuário precisa conter o dado de que esse indivíduo usa prótese ocular à direita, então a avaliação foi feita só do lado esquerdo. Então, aqui,
Ausência de fatores que possam confundir o quadro clínico. A gente vai seguir uma lista aí de fatores, né, que quando são graves e não corrigidos, eles podem piorar ou levar ao coma. Só que tudo isso precisa estar descrito no prontuário. Eu vou dar alguns exemplos. Então, vamos lá. Paciente com DPOC e que eu não consigo baixar a PCO2 dele abaixo de 45 para iniciar a prova de apneia. Então, eu tenho que descrever que esse paciente tem DPOC, eu preciso colocar o exame de raio-x comprovando que ele é um paciente DPOC para que a gente consiga avaliar e dar sequência na avaliação de morte encefálica. Os distúrbios hidroeletrolítico, ácido básico, endócrino e intoxicação endógena grave, então, quando elas existirem, a equipe responsável pela avaliação de morte encefálica também vai descrever e justificar se esse quadro é capaz de causar ou agravar o quadro clínico e se é consequência da morte encefálica ou é uma alteração somática, né? Então, como a gente já falou, hipernatremia grave, lembra da fisiopatologia que a gente discutiu um pouquinho? Ela, mesmo quando ela é refratária ao tratamento, ela não inviabiliza a determinação de morte cefálica, desde que essa hipernatremia grave não seja a única causa do coma. Vou dar um exemplo agora recente de uma criança que internou por causa de um tumor encefálico, ele evoluiu muito mal e evoluiu com insuficiência renal grave. Só que antes dessa insuficiência renal, a gente já tinha um exame de ressonância que demonstrava hipertensão intracraniana, que já demonstrava lesão encefálica, compatível que justificasse a morte encefálica. Só que todo esse processo, então, fez com que, além de problema neurológico, também houvesse uma insuficiência renal grave e hipernatremia extremamente grave e resistente ao tratamento. Então, isso não inviabiliza, porque a gente tem a causa do coma, Glasgow 3, que é irreversível, que é conhecida, e a gente sabe que essa hipernatremia grave, ela está relacionada a esse processo da morte encefálica. Então, ela não inviabiliza a determinação da morte encefálica. Desde que não seja a única causa do coma, ou seja, esse indivíduo não tem nenhuma lesão encefálica, eu não consigo, na exame de imagem, eu não consigo ver nada, e ele tem hipernatremia e não responde a nada. Então, esse a gente não vai abrir protocolo de morte encefálica. Em relação à hipotermia, a hipotermia, quando ela é muito grave, ou grave, na verdade, ela confunde, é um fator de confundidor, porque ela, por si só, ela faz a abolição de reflexos de tronco encefálico. Então, a temperatura corporal igual a abaixo de 32 graus centígrados, só isso, o paciente não precisa estar em morte encefálica. Essa hipotermia faz a abolição de reflexos de tronco e pode simular um quadro de morte encefálica que não existe ainda, pelo menos. Então, toda essa hipotermia precisa ser corrigida e a determinação de morte encefálica só vai ocorrer depois que a temperatura corporal tiver acima de 35 graus centígrados. E lembra que a gente está falando desde o início, é acima de 35. Então, se o paciente está com 35, eu preciso aquecê-lo para iniciar a avaliação, ok? Aqui, só para vocês terem uma ideia, o que a hipotermia por si só faz no corpo humano. Então, quando eu estou com uma hipotermia leve, ou seja, o paciente está com temperatura corporal acima de 34, né? Esse indivíduo já vai apresentar taquicardia, taquipneia, hipertensão, tremor, confusão, hiperreflexia, incoordenação. Isso aqui é muito estudado naqueles locais que tem
esportes de neve, esqui, por quê? Principalmente quem faz alpinismo na neve e tudo mais, ou em regiões frias, eles vão apresentando esses quadros. Então, de acordo com o quadro clínico, a gente sabe se esse indivíduo tem uma hipotermia leve, moderada ou grave. Então, moderada já faz bradicardia, bradipneia, pupilas já não são mais reativas, torpor ou coma, arritmia cardíaca. Na hipotermia grave, que é abaixo de 30 graus, ela já é suficiente para levar esse indivíduo ao coma, bradicardia, apneia, arritmia grave. E se a gente fizer um eletroencefalograma nesse indivíduo, o EEG vai estar silêncio isoelétrico, ou seja, ele está simulando todos os critérios de morte encefálica. Por isso, é extremamente importante a temperatura desse indivíduo durante todo o processo de avaliação de morte encefálica estar acima de 35 graus, tá? Então, em relação aos fármacos, né, de ação, especialmente os depressores do sistema nervoso central, mas também os bloqueadores neuromusculares. Então, o que o CFM recomenda? Que em doses terapêuticas, que normalmente a gente utiliza, elas não vão provocar por si só o coma não perceptível, mas a gente tem que aguardar a meia-vida dessa droga, parar a infusão, esperar a meia-vida para iniciar o processo de determinação de morte encefálica. Quando eu tenho infusão contínua, né, dessas drogas, com indivíduos com função renal e hepática normal e que não foram submetidos à hipotermia terapêutica, então a gente aguarda um intervalo mínimo de 4 a 5 meias-vidas para iniciar o processo de avaliação de morte encefálica. Já quando eu tenho um indivíduo que está em uso de drogas, de alguma dessas drogas, e ele tem insuficiência hepática, insuficiência renal, e utilizou, por exemplo, hipotermia terapêutica, ou ainda, se existe alguma suspeita, né, de que existe uma intoxicação, porque foi ofertada uma dose maior do que o normalmente utilizado, ou ainda, toda vez que eu tiver comprometimento da metabolização, eliminação, quer seja insuficiência ou hepática ou renal, eu vou precisar de um tempo maior que 5 meia-vida. Normalmente a gente utiliza 24 horas, né? Que aí a gente tem certeza de que nós não vamos ter a ação ainda dessas drogas, ou a gente pode também lançar mão do nível sérico dessa medicação para observar se ela está em faixa terapêutica ou está já com dose baixa para iniciar a avaliação de morte encefálica. Todos esses casos, então, o ideal é que a gente utilize o exame complementar ou Doppler ou angiografia, que são os exames que avaliam fluxo sanguíneo cerebral. Por quê? O eletroencefalograma e a cintilografia, eles vão sofrer comprometimento pelo uso dessas drogas. Então, esses exames não estão indicados para a avaliação complementar da morte encefálica, tá? E aqui, só para a gente ver, então, as principais drogas que são utilizadas como depressoras do sistema nervoso central ou bloqueador neuromuscular, a meia-vida delas, né? Se a gente está usando em infusão contínua, então a gente vai aguardar esse período, e em pacientes com insuficiência renal ou insuficiência hepática, ou um ou outro, 24 horas é o suficiente, tá? Aí, lembrando algumas questões que o tiopental, por exemplo, aliás, o fentanil, ele pode, em pacientes obesos e tudo mais, que tem armazenamento no tecido adiposo, ele pode ainda circular por mais tempo, mas normalmente 24 horas é o tempo necessário para fazer a eliminação e nós começarmos a avaliação, então, de morte encefálica. E aí,
a minha parte, assim, de aula, né, foi até agora. Eu acho que a gente tem que ser essa mudança, tem que começar da gente mesmo, que a gente quer, e esse processo de avaliação de morte encefálica, ele não é e não precisa estar especificamente relacionado à doação. Doação de órgãos e tecidos é extremamente importante, mas ele não é o único objetivo, tá? Então, eu vou passar agora, agradeço a presença de todos, espero que tenha contribuído para esclarecer algumas coisas, e eu fico agora à disposição para responder perguntas que, porventura, vocês tenham aí. A Gabriela pergunta até qual idade o protocolo de morte encefálica é indicado? Ou não existe faixa etária específica? Não existe faixa etária específica, porque para cada faixa etária nós temos alguns critérios que vão, como eu falei lá atrás, né, no início da aula, em relação, por exemplo, à pressão arterial. Para cada faixa etária, então, desde recém-nascido até 7 dias, até 2 meses e assim por diante, depois até 2 anos, de 2 anos em diante, nós temos uma faixa de pressão que esse indivíduo precisa tá dentro daquela, com aquela pressão para que seja avaliado. Por outro lado, o tempo entre uma avaliação e outra também vai depender da faixa etária, mas a gente não tem todos os indivíduos, desde que ele nasceu até 100 anos que seja, todos eles têm direito ao diagnóstico de morte encefálica. O que vai mudar basicamente são os critérios de pré-requisito de avaliação de dados, né, dos sinais vitais durante a avaliação de morte encefálica, mas todos os indivíduos têm condições de ter o diagnóstico de morte encefálica, exceto quando a gente tem um paciente com TRM cervical, que esses a gente não vai abrir. Então, a faixa etária não é um impeditivo, a gente só precisa avaliar o paciente de acordo com o critério da faixa etária. Deixar aberto, assim, a Central Estadual de Transplante aqui, a gente está sempre disponível e disposto a responder as dúvidas que, porventura, vocês tenham durante o processo. A gente sempre orienta para quando eu tenho um paciente que eu vejo que ele está evoluindo para morte encefálica, então, já notificar a Central Estadual de Transplante, porque com isso a gente consegue auxiliar durante todo esse processo de avaliação. Agora, durante essa pandemia, né, a questão do Covid, então, a gente lembra que em todas as UTIs, independente do paciente estar ou não, ter ou não diagnóstico de Covid, o uso de equipamentos de proteção individual, ele é extremamente importante durante toda a avaliação, né, do indivíduo, a avaliação de morte encefálica, especialmente o teste de apneia, né, mas mesmo a avaliação de tronco encefálico, a gente fica muito próximo do paciente, então tem que lembrar de todas as regras que já existem dentro da UTI, elas são também mantidas durante a avaliação, e que, na dúvida, em qualquer situação, entre em contato conosco, que será um prazer ajudá-los a realizar todas as avaliações e tirar todas as dúvidas. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui.